nada tenho que ver com a ciência. Mas, se tantos homens em quem supomos juízos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje a gente está iniciando mais um mês temático. E nesse mês nós vamos resenhar aqui as melhores novelas que você pode e precisa ler. E gente, eu sei que isso é óbvio pra você, mas quando a gente fala de novela, nós não estamos falando de Malhação e nem nada desse tipo. Obviamente a gente está falando do gênero literário. E o que é uma novela? Basicamente uma novela é uma narrativa curta. Não curta o suficiente para ser um conto, mas não grande o suficiente para ser um romance. Então esse meio termo aí vem as novelas. E o livro que eu vou resenhar hoje, que é O Alienista, do Machado de Assis, não há um consenso entre os estudiosos se ele se caracteriza como um conto ou como uma novela. Isso tudo, gente, pra mim é porque o Machado colocou esse livro, ele colocou, né, essa novela no seu livro de contos, quando ele ainda era vivo, quando ele mesmo construiu o seu livro de contos, e ele considerou O Alienista como um conto. Mas pra mim esse livro aqui não tem nada a ver com conto, né? Quem conhece aí sabe que os contos, eles têm 7 páginas, 20 páginas. Esse livro tem capítulos, gente. Como assim um conto tem capítulos? Então, pra mim, é uma novela. Mas me deixa aqui a sua opinião. Tem grandes estudiosos que defendem a ideia de O Alienista ser um conto. E se você não se sentir assim apto para fazer parte dessa discussão, eu queria te estimular a ir lá no nosso Instagram, @cabeceira_br, porque amanhã eu vou fazer um post lá diferenciando contos de novelas. E aí depois você lê o livro e aí prontinho, você já vai poder palpitar se é um conto ou uma novela também, junto com a gente. Como se isso fosse mudar alguma coisa na nossa vida. Mas enfim, O Alienista é muito bom, gente. Foi uma leitura que eu fiz em um dia. Eu sentei, peguei esse livro. Aqui eu tô segurando a versão da editora Antofágica, que tem umas 300 páginas, mas acho que não vai dar pra ver, né? Porque são muito curtinhas as páginas. É uma edição de bolso e também o espaçamento é grande. Então eles fizeram ter umas 300 páginas com ilustração, pós-fácil, introdução, enfim. Mas esse livro é domínio público, então você encontra ele facilmente por aí em PDF na internet. Então não há desculpa para você não ler O Alienista. Antes de entrar na narrativa propriamente dita, eu quero falar um pouco sobre o contexto histórico em que esse livro foi escrito. O Alienista foi lançado pela primeira vez em folhetim de uma revista em 1882, então aí na segunda metade do século XIX. E no início do século XIX se predominava, né, a escola literária do romantismo. Então os textos e tudo que a gente tinha de produção literária no Brasil e também aí no mundo afora eram os textos românticos, né? E obviamente quando a gente fala de romantismo, a gente não está falando necessariamente de amor entre homem e mulher. A gente está falando da escola literária romancista, que era caracterizada ali pelos seus textos mais sentimentais, pela sua linguagem cheia de hipérbole e pelas suas narrativas, né, idealizadas, algo tudo muito tópico, muito distante da realidade. E, gente, o contexto histórico do século XIX era um contexto em que muitas coisas estavam acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente estava tendo aí a segunda revolução industrial, então o capitalismo estava em alta, a gente estava tendo o segundo império. No Brasil já se falava sobre a abolição da escravatura, que aconteceu na mesma década em que o livro foi lançado, um pouco depois, né? Um pouco depois também do lançamento do Alienista, a gente teve essa transição do Brasil Império para o Brasil República, mas também já se comentava sobre. Então, assim, muita coisa acontecia que fazia com que o cidadão visse seu papel social sendo mudado. Por exemplo, o escravo estava começando a ouvir falar sobre, né, o seu papel social sendo mudado para a liberdade. O dono dos escravos viu o seu papel social sendo mudado. A política estava mudando, com o Brasil se tornando uma república. Então, assim, o contexto histórico do século XIX foi um contexto cheio de reviravoltas. Então, com muitas ideologias sendo lançadas, muita coisa acontecendo. Então, nessa segunda metade do século, surgiu a necessidade
de uma nova escola literária, porque o romantismo e toda essa escrita idealizada não tinha a ver com o que acontecia no Brasil e no mundo afora. E então ali nessa segunda metade do século a gente começa a ver novas escolas literárias. E uma delas foi marcada pelo lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi lançado em 1880, justamente por Machado de Assis. E esse livro foi um marco aqui no Brasil, porque determinou o começo do realismo, da escola literária realista aqui no Brasil, né? Então, o Alienista nasce nesse contexto. Já é um livro realista de Machado de Assis. Machado de Assis, ele teve também, ele passou por essa transição já sendo um escritor. Ele tem algumas obras românticas, né? Como, por exemplo, Helena. É Helena? É um nome de mulher, eu acho que é Helena. Então ele tem alguns livros românticos, mas ele ficou muito conhecido, né? A Santíssima Trindade Machadiana. É Helena, né? E o Machado de Assis, escritor, pegou essa transição das escolas literárias, né? Ele é muito conhecido hoje, né? A Santíssima Trindade Machadiana são de livros, né, realistas, assim como o Alienista, né? Mas a Santíssima Trindade, quando eu falo, eu tô falando de Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Quincas Borba. Mas ele tem livros também do período do romantismo. Ai, eu me confundo. Mas ele também tem livros românticos como Helena, que foi um dos mais famosos, e outros que foram os livros, assim, introdutórios da carreira de Machado. Mas quando ele escreveu O Alienista, ele já era maduro como escritor, ele já tinha lançado Memórias Póstumas, ele já era reconhecido como escritor, e então não podia ser outra coisa esse livro senão muito bom. Afinal de contas, Machado sabia já o que estava fazendo, né? Outra coisa que acontecia no final do século XIX é que estava começando uma onda cientificista por todo mundo. E isso é muito importante porque é justamente isso que o Machado vai criticar no livro. Mas só para vocês entenderem, os avanços científicos e tecnológicos estavam assim, disparados, né? E muita gente começou a enxergar a ciência como uma crença mesmo, como aquela que seria capaz de responder e sanar todas as dúvidas da existência da humanidade e resolver todos os problemas, e não há limites para a ciência. E nesse contexto nasce O Alienista. Bom, gente, a primeira vez que eu ouvi falar um pouco mais sobre a história desse livro foi em um vídeo que eu tava gravando junto com a Livinha aqui no canal, e que ela contou um pouco mais detalhado o enredo do livro. Depois desse dia eu fiquei morrendo de vontade de ler e li O Alienista. Como a Livinha conseguiu gerar esse interesse em mim, eu não achei nada mais justo do que chamar ela para uma participação especial. Então, Livinha, vem pra cá. Nossa querida Lívia Valente, que me fez ler O Alienista. De nada. Aí você pode colocar na conta. De muito nada. Obrigado. Porque eu gostei. Muito influenciável eu. Eu gostei muito desse livro, Livinha. É maravilhoso. É verdade. E enfim, o que a gente vai falar sobre O Alienista? Bom, enfim, meu contato assim com isso foi... Eu já gostava muito de Machado de Assis, né? E aí eu não lembro se foi uma indicação de alguém ou se eu criei a curiosidade mesmo de ler. E resolvi ler. Eu resolvi ler. E eu li, assim, eu sentei, li, acabei. Porque é muito bom, tipo assim, simplesmente espetacular. E eu não canso de falar isso, eu não canso de recomendar esse livro. E é impressionante que pra todas as pessoas que eu recomendo esse livro, todo mundo fala, meu Deus do céu, eu preciso ler esse livro. A história é muito incrível, né? O plot twist muito louco que tem nesse livro. É muito incrível, então, pra mim, é um dos meus queridos. Me fala uma coisa, você certamente seria requisitada pra ir à Casa Verde? Na segunda vez só. Até parece! Certamente. Até parece! Ninguém tá entendendo, quem não leu? Eu, no momento que eu vou Outra coisa, é conto ou é novela? Novela. É do tanto, é. Então é isso, estamos de acordo nisso. Estamos de acordo. Gente, essa foi a participação da nossa equipe da Livinha Valente. Muito obrigada. Que está com pressa e quer ir embora. Obrigado, Livinha. Agora eu vou resenhar o livro. Tá bom. Só um último comentário, tá? Que eu gostaria de fazer. Que o que mais me impressiona nesse livro... E se você quiser, você corta depois, tá? Porque eu acredito que você vai falar disso. Mas o que mais me impressiona nesse livro é que ele é extremamente atual, apesar de ser muito antigo. Principalmente essa questão que você já comentou, né? Sobre o cientificismo. Na verdade, hoje as pessoas
endeusam a ciência de um jeito que é absurdo, né? Você precisa ter mais fé, parece, pra acreditar em todas as coisas que as pessoas colocam a respeito da ciência. E não que a ciência não seja importante, tá, gente? É muito. Mas as pessoas colocam ela num patamar que ela definitivamente não deveria ter. E esse livro, pra mim, traz exatamente essa mensagem. É isso aí. Essa Livinha Valente. Um beijo. Foi boa a participação. Foi muito boa. É isso. Tchau, tchau. Bom, pra você que boiou então com esse meu diálogo com a Livinha, não entendeu nada que a gente estava falando, eu vou explicar melhor o enredo. Sem mais delongas, vamos para o enredo desse livro. Aqui a gente vai acompanhar a vida e a história de um doutor chamado Simão Bacamarte. Ele que nasceu em Itajaí, no Rio de Janeiro, se mudou para a Europa a fim de estudos e de se aprimorar na ciência. E retorna para Itajaí com uma grande ideia, de fazer de Itajaí um local de um experimento científico completamente inovador para a época. Simão Bacamarte, gente, é uma pessoa que respira ciência, anda ciência, fala ciência, casa ciência. Ele não tem mais nada a não ser ciência. Desde o momento que começa a construir o personagem, fala que ele procura uma mulher para se casar. E ele encontra a Dona Evarista. E, gente, eu acho engraçado que aqui fala que ele não via nada de bonito na Dona Evarista. Ela não tinha nada de atraente. Mas o motivo que ele escolheu para se casar com ela foi única e exclusivamente a sua capacidade física de lhe dar filhos, levando em conta que ela era uma mulher saudável e que podia dar filhos. E, obviamente, ela não lhe dá filhos. Ele morre sem ter filhos da Dona Evarista. E eu acho engraçado que Machado já coloca isso, mostrando que até mesmo a forma com que ele escolhia as pessoas para se relacionar eram ligadas à ciência, né? Então ele viu aquela mulher cientificamente e a sua capacidade de lhe dar filhos. E foi trollado pela ciência desde já nesse comecinho que é simplesmente assim, passa despercebido por nós leitores. Mas enfim, o grande experimento que o Dr. Simão Bacamarte resolve fazer em Itajaí é o experimento dos doidos. Ele resolve criar uma casa chamada Casa Verde. E nessa casa, ele coloca todos os doidos da cidade e da região para estudar a patologia do cérebro e para descobrir o porquê que esses doidos eram doidos, o que tinha de irregular, né, no cérebro deles, e categorizar os tipos de doidices e também descobrir a cura para esse mal da doideira. E enfim, e Dr. Simão Bacamarte faz isso. E num primeiro momento, aqui o livro fala que vários doidos chegam de todos os lugares possíveis para a Casa Verde. E lá, Simão Bacamarte fica dentro dessa Casa Verde dia e noite, simplesmente tentando descobrir os motivos da doidice desse povo. Gente, num primeiro momento esse livro pode parecer ok. Só que o que é engraçado desse livro é que logo depois o Simão Bacamarte começa a colocar, basicamente, todo mundo que ele vê pela frente dentro da Casa Verde. Então aqui é contada a história de um homem que ganhou uma fortuna e que, por generosidade, começou a distribuir o seu dinheiro para todo mundo que vinha lhe pedir favor, lhe pedir dinheiro emprestado. Simão Bacamarte descobre essa história e o que ele faz? Pega esse homem e joga na Casa Verde, porque afinal de contas isso é coisa de doido, ser caridoso e dar dinheiro para as pessoas. Então a prima desse homem, quando descobre o que aconteceu, vai até Simão Bacamarte tentar de alguma forma justificar, falar, não, ele não é doido. Esse mal da generosidade é um mal que vem da nossa família, a gente gasta muito mesmo, a gente não é apegado ao dinheiro. Como resultado disso, o que acontece? Simão Bacamarte pega e joga ela também na Casa Verde para estudar a doidice dessa família. E, gente, começa aí todo mundo indo para Casa Verde. E a gente vê, nesse caso, os vereadores todos apoiando Simão Bacamarte. Por quê? Porque, afinal de contas, ele era um homem estudado e da ciência. E quem poderia se opor a um grande cientista que estava fazendo um experimento a fim de ajudar a humanidade, a fim de ajudar os próprios moradores de Itajaí. Então, Simão Bacamarte tinha passe livre. Só que esse passe livre que ele tinha perante a Câmara dos Vereadores não era tão livre assim e não era tão bem visto assim pela população. Até que um homem chamado... Lívia, pesquisa o nome do moço.
Então, com os moradores de Itajaí, todos estranhando esse comportamento desenfreado de Simão Bacamarte, que era inclusive apoiado pelos políticos, eles começam a gerar uma revolta. E nessa revolta a gente tem um grande nome, que é o do Porfírio, o barbeiro da cidade, que é quem comanda a revolta, que vai se chamar a Revolta dos Canjicas. E nessa rebelião que eles fazem, eles pedem a cabeça de Simão Bacamarte. Então eles vão até os vereadores e eles falam: nós não vamos aceitar que o Simão Bacamarte continue aprisionando todo mundo que ele vê pela frente como um doido. Gente, chegou um momento que quintos da cidade estavam na Casa Verde sendo estudados pelo Simão Bacamarte. Chega um momento que ele coloca a sua esposa, Dona Evarista, presa na Casa Verde para estudá-la como doida. O Simão Bacamarte estava descontrolado, gente. Essa é a verdade. E então eles começam essa rebelião contra o Simão Bacamarte, que num primeiro momento parece que vai vingar. E beleza, a rebelião vai dar certo. Até que num momento acontece um outro plot twist, porque esse é um livro cheio de plot twists. E a gente vê que o Simão Bacamarte continua intacto mesmo com uma rebelião, porque afinal de contas ele é um homem da ciência, e quem em sã consciência poderia se opor a um cientista tão inteligente e renomado quanto ele? E enfim, eu acho que se eu continuar contando sobre o enredo propriamente dito, você vai acabar levando spoiler. Mas se você ficou curioso para saber qual que é o desfecho dessa história e o que vai acontecer com a cidade de Itajaí, tendo esse Simão Bacamarte descontrolado, prendendo todo mundo como doido em prol da ciência, e ao mesmo tempo tendo uma rebelião contra ele, eu te recomendo fortemente que você perca aí 1 hora, 1h30 do seu tempo e leia O Alienista. Gente, O Alienista, como eu já disse aqui no começo, é um livro realista do Machado de Assis, que é o pai do realismo no Brasil. E características próprias do realismo são de ter narrativas objetivas, né? Fugindo daquele subjetivismo todo do romance, de ter narrativas com personagens tendo suas questões psicológicas aprofundadas e de fazer críticas à sociedade, críticas principalmente à hipocrisia dos burgueses. E aqui nesse livro a gente vê uma crítica muito forte e muito acentuada de Machado de Assis contra os cientificistas, contra todas aquelas pessoas que depositavam uma fé cega à ciência, acreditando que a ciência conseguiria resolver ali, sanar qualquer tipo de dúvida da humanidade e da existência. O cientificismo era usado de maneira maldosa por pessoas que queriam calar seus opositores e utilizavam da ciência e do seu cargo científico como um respaldo absoluto para qualquer coisa que lhe fosse dita. Então, ninguém poderia ir contra um cientista ou contra alguém da ciência, porque afinal de contas ele era detentor da verdade absoluta. E se você acha que esse livro se assemelha à nossa realidade, saiba que eu também acho. Hoje em dia a gente vê a mesma coisa que Machado de Assis via há séculos atrás. Pessoas utilizando da ciência para calar qualquer voz contrária, qualquer ideia contrária. O Alienista é uma leitura muito boa em sua crítica e muito boa também em sua história por si mesmo. É uma história muito legal, toda irônica, toda direta, e é o livro que eu venho resenhar hoje para você. Então me conta, depois dessa resenha, O Alienista é digno de estar na sua cabeceira? Comenta pra gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, gente. É verdade, ó. Dê like nos vídeos que vocês gostam. Isso é uma maneira muito simples de vocês mostrarem pra gente que o que a gente tá fazendo aqui tá agradando. Então façam isso, que é uma forma de vocês apoiarem o canal, mesmo de maneira gratuita. Então nos dê o seu retorno, compartilhe com seus amigos e até semana que vem.